Agora vamos entrar no assunto principal da nossa aula de hoje, que é o grande George Gershwin. Gershwin nasceu em 1898 em Nova York. Seus pais tinham chegado da Rússia como imigrantes judeus. Moritz Gershwitz, seu pai. Rosa Bruschkin, depois Gershwitz, sua mãe. O filho mais velho, Israel, e o outro filho, Jacó. A fim de se integrarem à nova vida, ao local que estava recebendo eles, que isso é um pensamento muito recorrente, um sentimento muito recorrente nas famílias imigrantes, mudaram seus nomes. Moritz virou Morris e Rosa virou Rose. Israel virou Ira e Jacó, George. Gershwin, então, nasceu numa família que prezava por dar o melhor estudo para seus filhos, característica muito forte nas famílias imigrantes que começavam uma vida nova com muita dificuldade em outros lugares, mas almejavam uma vida melhor para seus filhos através do estudo. Quando o Ira, o mais velho, tinha 10 anos, o pai comprou um piano para ele estudar, porque mostrava ser talentoso. Mas Ira não ligou muito para o piano. Quem se interessou foi George, mais novo, e ficou encantado com o piano. O que o pai fez? Imediatamente contratou o melhor professor da época para seu filho, que já nas primeiras aulas deslumbrou o professor. O professor ficou encantado com o talento, com a genialidade do pequeno Gershwin, que nem cobrou as aulas do pai, se dispôs a dar aulas sem custo, tal encantamento que ele ficou. E realmente Gershwin tornou-se um maravilhoso pianista, na sua época considerado o melhor pianista de Nova York. Quando ele estava com 15 anos, decidido a ser um pianista e compositor também, viver da música, ele saiu da escola, da formação normal, né, de escola, e foi trabalhar, e foi viver da música. Ele começou como leitor de partituras, tocador de partituras em lojas que vendiam partituras, que era um emprego muito bom naquela época para quem era talentoso. No Brasil nós tivemos Chiquinha Gonzaga e Ernesto Nazaré, que fizeram isso também. Conforme o tocador, como se chamava na época o cargo de partitura, fosse excelente, as vendas melhoravam. E com Gershwin as vendas aumentaram muito, ele era muito requisitado. Ele também, ao mesmo tempo, foi trabalhar numa fábrica de música de rolo para as pianolas que tocavam nos bares, nas casas noturnas de Nova York, que era muito moda. Ele gravou vários rolos para pianola, rolos de piano. Também ele foi um excelente correpetidor, que é uma especialidade rara entre os pianistas, porque exige grande conhecimento e alta sensibilidade para isso. No que consiste o correpetidor? Ele acompanha os ensaios e os estudos do canto lírico e da regência. Então, tem que ter uma sensibilidade de manter uma sincronia com o cantor ou com o regente, e Gershwin foi fantástico nisso. Então, com 15 anos, ele já estava ganhando o seu dinheiro. Na década de 30, ele vai compor uma música que vai ser considerada o exemplo de jazz, é I Got Rhythm, bem no estilo do swing. O swing cativou os irmãos Gershwin, porque eles ficaram famosos juntos. Ira seguiu o caminho da literatura e foi um grande letrista
das melodias, das canções, dos musicais de Gershwin. Então, os irmãos Gershwin eram muito conhecidos e muito considerados. Nós vamos ouvir agora e assistir um vídeo histórico, ouvindo Gershwin tocar, numa gravação antiga, mas reconstituída, uma raridade. Nós vamos poder ver como ele tocava. Observem a mão direita dele, a mão esquerda. Vocês, agora que nós já todos sabemos toda a sequência da evolução do jazz, dos cantos de trabalho, dos spirituals, do ragtime, do boogie-woogie e do swing, vocês vão ver a mão direita dele como trabalha e a mão esquerda dando os saltos grandes, que isso é muito interessante, porque quando Scott Joplin criou o ragtime, Ernesto Nazaré fez isso aqui também. No ragtime, Scott Joplin colocou os saltos grandes, que era a grande novidade da época de quem? De Liszt, na Europa. Eles tocavam Liszt maravilhosamente e colocaram essas técnicas dificílimas do piano clássico no piano jazzístico. Então, nós vamos ouvir e ver, é até repetido, porque nós vamos poder assistir 2 vezes, isso é muito bom, e observarmos a execução do grande Gershwin.